Graça e paz da parte do nosso Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero ler apenas um versículo, está em Êxodo capítulo 33, versículo 14, que diz assim: a minha presença, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Bom, essa palavra aqui foi dita por Deus para Moisés. Para a gente entender rapidamente aqui essa história, Israel, ele comete um grande pecado contra Deus. A ordem de Deus foi bem dada, bem clara, e ele foi bem enfático quando disse que não podeis adorar outros deuses além dele. Ele é o único, ele deixou isso bem claro. E como também ainda hoje, ele também deixa essa ordenança para a gente também seguir somente Jesus, nada mais do que além de Jesus. Bom, então o que acontece? Enquanto Moisés foi para o monte orar, ele foi juntamente com Josué. Diz a Bíblia que o povo fizera a cabeça de Arão, que era irmão de Moisés, e Arão, infelizmente, acabou cedendo que eles fizessem um bezerro de ouro. E ali eles começaram a adorar. O interessante é que Deus, lá no monte mesmo, ele já falava aqui no capítulo 32, no versículo 30, capítulo 32, versículo 7, olha o que Deus fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo fizesse sair do Egito se corrompeu. E aí Moisés ele desce. E quando ele chega e vê aquele episódio, aquela cena, todo mundo adorando o bezerro de ouro, Moisés ele se ira e as tábuas, que a qual estavam escritos os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, ele quebra de irado, revoltado com a atitude daquele povo. Só que aí, o que acontece? Deus, o próprio Moisés começa a interceder pelo povo. É interessante isso, E nós temos um estudo, para poder falar e para ensinar sobre isso. Existem inúmeras lições que aprendemos com isso aqui. Então, no versículo 30 em diante, ele começa a interceder pelo povo, porque Deus ele chega para ele e fala que vai matar o povo, vai destruir, vai eliminar o povo. E Moisés disse: não pode fazer isso, O Senhor tirou a gente do Egito e agora vai matar o povo no deserto. Onde fica a minha palavra? Então o líder, na verdade, tem esse poder. Então vejamos que a partir dali, e aí agora Moisés começa a ter uma atividade com Deus, começa a ter uma atividade com ele, porque agora precisava de qualquer forma ter uma atividade com ele, porque a situação estava crítica para o povo de Israel. Eles estavam agora voltado para anjos, e aí Moisés começa a fazer uma coisa, ele começa a orar pelo povo, interceder pelo povo, consultar o povo, aconselhar o povo, E ele agora ainda por um processo, onde entra o versículo que nós lemos aqui, capítulo 33, versículo 14. A partir do versículo 12, Moisés, ele faz uma pergunta, ele pergunta para Deus, ele interpela Deus e diz: tu me dizes, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, versículo 12, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças subir neste monte o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Moisés, ele anela, ele pede a presença de Deus na vida dele. É muito importante isso. Eu quero
parar por aqui agora, pregar e falar sobre esse ponto. A presença de Deus, ela é importantíssima. A Bíblia fala que Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, de dia é uma nuvem, né? Uma nuvem rodeava em volta deles e de noite uma coluna de fogo. Então vejamos que Deus ele se apresentou ali dessas duas formas para Israel, mostrando a sua presença. O que é bênção? A bênção, na verdade, ela é a mão de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus coloca as suas mãos sobre as nossas vidas, nós somos protegidos, nós somos agraciados, somos prósperos, somos sobretudo felizes e vivemos em paz com Deus e com nós mesmos também, e com o nosso próximo. Então vejamos que a importância que tem a presença de Deus nas nossas vidas. Jesus, antes de ir para o céu, ele deixou uma coisa bem clara para os discípulos. Foi isso que os fortaleceu, isso que os deixou forte diante da dificuldade que eles suportaram, né? Na verdade, depois, após a morte de Jesus. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. E depois, Jesus ele vai para a glória e a presença de Deus ela é visível para a vida dos apóstolos e também para nós hoje também. Por exemplo, nós precisamos orar pela presença de Deus contínua na nossa vida e fazer como Moisés falou aqui, olha, ele falou aqui, olha, se a tua presença não, versículo 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então é melhor que a gente nem saia, que a gente não faça nada. Mas parece que hoje as pessoas estão um pouco meio teimosas, um pouco meio imperativas, né? E não pensam nisso. E aí agem por conta própria e acaba vacilando, acaba cometendo os erros. Eu já fiz isso muitas vezes, eu estou procurando a cada dia eu estou procurando me curar disso, me policiar disso, mas isso acontece na maioria das vezes com todos nós, porque nós não aguardamos. Se Deus é comigo. Quer ver uma coisa interessante? Né? Temos uma passagem de Paulo interessante que ela me faz muito ver isso, né? Quando Paulo estava lá pronto para poder fazer uma viagem missionária, ele ora, ele começa a orar para poder seguir o caminho missionário. Aí no capítulo 16, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, fala que eles percorrendo a região de Frígio, Gálata, e sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar para a Ásia. Eles foram impedidos de pregar, o Espírito Santo proibiu eles de pregar para a Ásia. Aí no versículo 7, aí ele defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não o permitiu. E aí, o que fez Paulo? Paulo entendeu que não era o momento de sair, não era o tempo dele sair dali agora, ele tinha que aguardar. É isso que nós precisamos aprender hoje, saber que quando existe um obstáculo, quando existe um impedimento, duas coisas nós precisamos orar. Primeiramente, orar para que Deus, né, que se realmente é da vontade de Deus, que nós prossigamos aquele caminho. E a outra é que oramos a Deus para que, se é da vontade de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ou talvez não é o tempo ainda de nós irmos por esse caminho. Então nós temos que ficar aguardando a ordem do Senhor. Foi isso que Moisés fez. Eu não vou, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Essa deve ser a nossa oração. Se o Senhor não for comigo, Jesus, nós não vamos. Nós não vamos. Entendeu, irmão? Então, que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no teu coração. A presença de Deus, ela é tudo para as nossas vidas. Rogue a Deus, Senhor, seja presente continuamente na minha vida. Rogue a Deus, Senhor, faça presente em todos os lugares e me guie segundo as tuas veredas. E não me deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então vamos seguir olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá bom, queridos? Eu estou aqui dando um resumo dos resumos desta passagem, porque dá vontade de falar muito. Aí nós gastaríamos aqui mais de
de 12 minutos, que é o nosso máximo aqui da nossa mensagem. Deus te abençoe e numa hora oportuna, nós vamos gravar essa mensagem, dessa passagem aqui, e eu vou colocar no meu canal e eu mando para você, para que você possa aprender juntamente comigo, tirar lições dessa passagem. Como hoje também Deus nos deu uma lição, que a presença dele é indispensável. Deus te abençoe. Deixa um lembrete para você, amado. O céu é o nosso limite. E não se esqueça, escola bíblica dominical, culto à noite. Não falte. Vai lá e assista e glorifique o nome do Senhor. Deus te abençoe.